Olá, alunos e alunas do Colégio Brasil. Sou o professor Anselmo de Língua Portuguesa e aqui estamos para fazer mais uma videoaula. A aula de hoje é destinada aos alunos do 7º ano. Na última aula, nós falamos sobre estrutura do verbo. Aprendemos o que era um radical, o que era uma vogal temática, o que era um tema e o que era desinência. Hoje nós vamos fazer um exercício para fixar melhor o que nós vimos na última aula e para tirar algumas dúvidas que possivelmente pode ter ficado em vocês, tá ok? Então nós estaremos fazendo essas atividades extras. Essas atividades estão disponíveis na página 12 da apostila de língua portuguesa de vocês, no material CPV, aquela mesma que nós usamos em sala de aula. Exercício estrutura do verbo. Nós temos aqui verbo, radical, vogal temática, desinência de modo temporal, desinência número pessoal, tá certo? Vamos lá. Primeiro exercício, primeira atividade. Estavam. No caso de estavam, qual seria o radical? Lembrando que radical é a unidade de um vocábulo que contém a sua significação básica, ou seja, a parte que não muda. Como que nós podemos encontrar esse radical? Nós temos duas formas. A primeira e mais simples dela é colocá-la no infinitivo e tirar as suas terminações. Então, se nós colocássemos o verbo estavam no infinitivo, se nós colocarmos o verbo estavam no infinitivo, ele vai virar estar. Ou seja, nós pegamos ele no infinitivo e tiramos a sua terminação, o a. Está aí, já temos o primeiro radical. Vogal temática. Qual seria a vogal temática mesmo? Vocês lembram? Vogal temática é a primeira letra que aparece após o radical. Então, neste caso, a vogal temática é o A. Desinência de modo temporal. Se nós pegarmos a palavra, o verbo estavam, em qual parte desta palavra, deste verbo, nós conseguimos encontrar aí o modo tempo? Onde que nós conseguimos ver se nós estamos falando presente, passado, futuro, enfim. Nós vamos conseguir perceber isso na palavra, na parte vá. Estava, ou seja, está mostrando que aqui é passado. Desinência de número ou pessoa. Como que nós conseguimos encontrar aqui? Qual é a letra? Quais são as letras que estão indicando o número de pessoas e a qual pessoa nós estamos falando? O que vai nos indicar isso é a letra M. Vão. Então esse M está nos indicando que nós estamos falando de mais de uma pessoa e que então radical este, vogal temática a, desinência de modo e tempo temporal vá e desinência de número pessoal o M, que é o que está nos indicando que nós estamos falando de mais de uma pessoa.
Recebeu. Então, no caso de recebeu, nós também temos que achar o radical. Como que nós conseguimos encontrar esse radical? Lembrando, temos as duas formas. Colocá-los em vários tempos verbais e a encontrar a parte que não muda, ou colocar da forma mais simples, que é colocá-lo no infinitivo, receber e tirar a terminação do verbo, ou seja, nós vamos tirar o e. Pronto, já temos o radical. Vogal temática. Mais uma vez, vogal temática é a primeira letra que aparece após o radical. Então, a vogal temática aqui nós temos o e. Desinência de modo temporal. Nesse caso aqui, nós não temos uma desinência temporal, ele não aparece. Então, não aparece. Desinência de número pessoal. Qual é a letra? Quais são as letras aqui que estão nos mostrando a quantas pessoas nós estamos falando? De uma, duas, enfim. Nesse caso, o que estamos mostrando de quantas pessoas nós estamos falando, de quem nós estamos falando, é o U. Recebeu U. Tá ok? Seguinte, voltou. Radical. Lembrando, nós temos aquelas duas maneiras de encontrar o radical, nós vamos para a mais simples. Colocá-lo no infinitivo e tirar a terminação do verbo. Pronto, já temos o radical. Volte, voltar, radical, volte. Vogal temática. Nesse caso, a vogal temática não aparece. Mas, professor, eu tenho uma vogal ali depois do radical. Sim, temos. E já já nós vamos entender o porquê que ele não aparece. Modo e temporal, tá? Mais uma vez aqui, nós não conseguimos encontrar o modo temporal. Então, ele também não aparece. Desinência de número pessoal. Quais são as letras aqui que está indicando a qual? Ao número e a pessoa que nós estamos falando. As letras que estão indicando isso são o e o U, ok? Então, se nós temos o O e o U aqui como número pessoal, nós não podemos usá-lo aqui como vogal temática. Então, é por este motivo que, neste caso, nós não temos uma vogal temática, porque ele já está empregado aqui, como desinência de número pessoal. Presta, vamos para o jeito mais simples para encontrar o radical. Colocar o verbo no infinitivo e tirar a sua terminação. Ou seja, nós temos o radical aí, preste. Vogal temática. A primeira letra que aparece após o radical, então nós temos o A como vogal temática. Desinência de modo temporal. Mais uma vez, aqui, essa desinência não aparece. E aqui nós temos um caso diferente dos outros. Nesse caso, presta, a desinência de número pessoal não está aparecendo. Aqui não está mostrando o número de pessoas, então também não aparece. Tá certo? Então,
Está aqui respondido a questão da nossa apostila, da página 12. Nós temos mais uma. Fique à vontade para colocar suas perguntas, suas dúvidas aí nos comentários, tá legal? Agora nós vamos passar para a próxima. O próximo exercício, nós vamos ter que encontrar o infinitivo de cada verbo e colocar a qual conjugação ele pertence. Tá? Lembrando, temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Verbo, sentimos, ou seja, se nós colocarmos no infinitivo, nós vamos ter o verbo sentir. Sentir, terminado em ir, pertence a qual pessoa? Qual conjugação? Pertence à terceira conjugação, terminada em ir. Apareceu. Se nós colocarmos o verbo apareceu no infinitivo, nós teremos o verbo aparecer. Aparecer, terminado em er, pertence à segunda conjugação. Mais uma vez, para nós não nos esquecermos. Primeira conjugação terminada em a. Segunda conjugação terminada em e. E terceira conjugação terminada em ir. Olhou. Se nós colocarmos o verbo olhou no infinitivo, nós teremos o verbo olhar. Olhar, terminado em ar, primeira conjugação. Presta. Se nós pegarmos o verbo presta e colocarmos no infinitivo, nós teremos o verbo prestar. Prestar, terminado em ar. Então, ele também pertence à primeira conjugação. Certo? Respondidas as nossas questões. Então, espero ter ajudado, tirado alguma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida de vocês, queiram fazer alguma pergunta. Então, queiram tirar alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, postem nos comentários. Estamos aqui prontos para responder vocês, para escutá-los. Não tenham vergonha, é para perguntar mesmo, tá ok? Até a próxima, um abraço. Desculpa qualquer erro de gravação aí, sempre lembrando que nós não temos uma estrutura perfeita para gravar esses vídeos, então pode ser que tenha algum erro ou outro, mas estamos tentando fazer da melhor maneira possível. Um abraço.